Bora lá pro dia 5. E nesse problema, vou poupar de novo a historinha pra direto ao ponto que você vai ter vários ranges, e esses ranges eles podem ter números sobrepostos, né, então do 16 até o 20 e do 12 até o 18. A gente tem aqui, por exemplo, o 16, o 17 e o 18 que estão nesses dois intervalos, né? E aí ele vai te dar essa série de ranges e depois vai te dar uma série de números. Ele quer saber quais desses números pertencem ou estão em algum dos intervalos de cima. Ah, e só você pensando assim, tipo, tem várias formas de fazer esse problema, né? Mas eu fui dar uma olhada no input e os números são muito grandes intervalos. Então se a gente fosse, tipo, pré-computar quais intervalos são. Quais valores são válidos, ia ser muito difícil porque tem que terar e tal. Então, como são poucos intervalos, dá pra fazer só. Literalmente, pega esse cara, itera por todo mundo e vê se ele tá em algum. Pega esse outro cara, itera todo mundo se ele tá em algum. E como esse input é chato de novo com esse traço, eu vou fazer em Python. Então a gente vai fazer aqui o Python, né? Legal. Eu não sei se eu faço usando. Eu acho que eu vou fazer assim, bem no genérico mesmo. Ou eu faço genérico? Não, vou fazer genérico não. Muito trabalho. A gente vai ter intervals. Vai ser algo assim, aí for in range. Aí eu literalmente ponho 4 e vou ler alguma coisa. Deixa eu trocar esse espaçamento pra 4. Line igual input, né? Vou ter um split aqui pelo hífen. E aí a gente dá um intervals dot push range. A gente vai fazer um par aqui. Então a gente vai ter primeiro int line de 0, int line de 1. Eu sei que tem que fazer um map, alguma coisa assim, mas melhor não, vou tentar essas coisas não. Aí aqui a gente vai ter uma linha em branco, que eu vou ignorar. E depois a gente vai fazer aqui, vai ser tipo 11 menos 6 mais 1, que é tipo da linha 11 até a linha 6, inclusive. E aí eu vou ter um valor, vou dar x igual a int input, e aí eu vou iterar para os intervalos e ver se ele é válido. Então tipo valid igual a false, if valid answer equals igual a 1. E aí vai ser a minha resposta. E aí eu só imprimo a resposta ali no final. E aí pra ver se é válido, literalmente for dá até pra fazer uma estruturação aqui, eu só não sei se é assim em Python, mas vamos ver se é assim. Aí o que a gente vai estar dentro do intervalo, né? X tem que ser maior ou igual que L e X tem que ser maior ou igual que L. Tá dentro do intervalo. True. Eu vou até dar um break aqui só pra não contar, pra não ficar indo demais, pra ser otimizado que nem precisa. Vamos rodar no sample. Tem que ter alguma coisa ali. 3. Tá certo, 3. Então vamos agora trocar para os valores do in, porque eu não fiz genérico. Então, quais são os valores do in? São 190 intervalos aqui, e aqui vai até a linha 192. Só que começa lá no final. Tem muito mais intervalos, tá vendo? Do que. Tem muito mais números do que intervalos, então tem muito mais consultas. Vamos rodar agora, rodando no in. 643. Submete e foi. Agora eu vou ler a parte 2. Beleza, nessa segunda parte ele manda ignorar todas aquelas consultas e pegar só os intervalos. Porque agora os valores que a gente quer são todos os valores que estão nos intervalos. Só que lembra que eles não são disjuntos? Então esse é basicamente o problema. É contar quantos números existem nesses intervalos e não dá pra tipo só fazer R menos L mais 1 porque não pode estar contido em nenhum outro. Assim eu vou estar contando demais, né? Então o que a gente quer fazer aqui é basicamente pegar todos os intervalos e transformar em intervalos disjuntos. E dado que a gente tem esses intervalos disjuntos, a gente só faz o R menos L mais 1, né? Conta quantos elementos tem lá dentro em odd 1. E tem umas formas legais de fazer isso. Eu acho que eu vou fazer uma usando um negócio que se chama Color Update, que eu vou explicar mais ou menos como funciona enquanto faço o código, mas para isso eu vou precisar fazer em C++, porque eu não estou muito fã de mexer com essas coisas em Python, nem sei como é que mexe, pra ser bem sincero. Eu vou só ler esse input aqui, fazer essas coisas chatas e já volto. Foi, então eu tenho aqui basicamente os intervalos, né? Um array de paginint, ler até 4, que é o sample, vou ler string, fiz uma função de split aqui só pra ler mesmo. Eu já tinha essa função salva, então foi só copiar e colar. E aí a gente tem esse stoi que string to integer, converte o número. E legal. O que a gente vai fazer? A gente vai precisar. Eu vou fazer isso numa struct.
Eu vou fazer isso numa struct ou eu faço separado? Porque geralmente eu gosto de fazer esse negócio de uma struct que fica bem... sabe, fica bem separadinho as coisas. Então vou fazer uma struct. Vai ter uma struct chamada mySet, ou sei lá, color update, como você quiser chamar. Chama de mySet. E aí aqui dentro vai ter um multiset de pair. Então a gente vai ter um multiset de pair que vão ser todos os intervalos que existem. Então é esse aqui. Legal. Temos todos os intervalos. A gente vai ter que ter uma função add para adicionar um intervalo novo. Então eu vou criar uma API, parar de ficar chamando de pair, gente, que tá me dando devorar quadris escrevendo. Legal, a gente vai ter um API, sei lá, interval, e aí a gente vai ter que inserir lá dentro, que eu posso literalmente fazer só ms do PC, interval. Mas depois eu volto aqui, a gente vai ter uma função de remover não precisa, né? E é só isso mesmo que a gente precisa, por enquanto, assim. Aí, qual que é a minha ideia? A gente vai iterar pelos intervalos, então, itera pelos intervalos e usa esse mySet aqui que eu acabei de criar. Eu vou ficar dando ms.add nos intervalos. No final, eu só vou iterar por esses intervalos. Eu posso fazer uma função que conta, né? Então, ms.count. Pronto. Essa função aqui, ela vai retornar quantos caras são. Ela precisa ser ll. Preciso falar o que é ll, né? É long, porque os intervalos são bem grandes, pelo visto. E aí, o que a gente vai fazer? Para cada... Dado que são disjuntos que estão no ms, a gente vai garantir isso depois ainda. Dado que eles são disjuntos, a gente vai ter um ls. Minha resposta vai ser r-l mais 1, né? E a gente retorna essa resposta ali para ele poder imprimir. Perfeito. Função count feita, tudo funcionando bonitinho. Agora a gente tem que fazer essa função add. Se eu só fizer isso daqui, eu estou basicamente fazendo o que o problema tipo, não quer, né? Se eu fizer isso daqui, você vai ver que ele vai contar mais. Então, só para desencargo, vamos só fazer isso. TV intervals aqui. Nossa, mas... aí. A gente vai rodar o sample. Foi 20, né? Então, deu totalmente errado com o que a gente queria. A gente queria bem menos, né? A gente queria... tipo, sei lá, vamos dar uma olhada no que ele queria. 14, então contou 6 a mais. Massa. Como que a gente faz pra resolver esse problema? Por que o multiset aqui, né? Porque o multiset ele mantém ordenado. Ele mantém ordenado. E a ordenação padrão de um pair é ordenar sempre primeiro pelo da esquerda. Primeiro ordena pelo menor da esquerda e depois pelo menor da direita. Dado que a gente tem isso, tem uma outra propriedade muito legal que é... Imagina que eu vou ficar mergeando esses intervalos meio que... Eu botei um intervalo novo, eu vou mergear ele com todos que são possíveis. Tu pode ver que, tipo, se tem algum que dá pra mergear com ele, necessariamente vai ser um dos dois que estão do lado dele, dado que tá ordenado desse jeito, né? Você pode pensar que, tipo, ou vai ser pro meu L da esquerda ou vai ser pro meu carinha exatamente da direita. Claro, pode ser mais de um, só que então a gente vai ficar fazendo isso várias vezes. Então, essa propriedade de, tipo, vai ser um desses dois, ela se mantém. Isso a gente pode chamar, tipo, de balance, que é uma coisa meio comum na computação, né? A gente vai ficar balanceando esse set conforme necessário. Então eu vou criar essa função de balance aqui, que ela vai ver exatamente isso. Mas é complicado eu fazer isso aqui porque eu não tenho referência de quem que eu botei, onde que eu botei. Eu posso fazer só, tipo, tem alguns jeitos ruins e bons de fazer isso, né? Como tem poucos intervalos, eu podia iterar por todos os intervalos, ver quais dá pra mergear e ficar sendo tipo bubble sort. Mas eu acho que dá pra fazer esse jeito melhor, porque quando eu insiro, eu tenho uma referência de onde que ele foi inserido e eu só preciso olhar pra esquerda e pra direita. Deixa eu pensar. Então vamos tentar fazer isso. Eu vou tentar fazer pra esquerda e pra direita. Então, tipo, dado que a gente tem essa referência, a gente pode fazer uma espécie de while true, que depois eu explico mais ou menos a complexidade disso, mas vai ser um changed que vai começar como false, e aí se não for trocado nada, ele para o loop. Essa é a condição de parada do loop. Tá, e aí o que a gente vai ver? Primeiro a gente vai ver pra esquerda, se eu consigo pegar esse intervalo e juntar com ele da esquerda. Então primeiro ele não pode ser igual ao primeiro elemento, né, pra poder pegar alguém. Então eu vou chamar esse cara de JT, por exemplo.
E aí, o que vai ser esse... Vou chamar de PIT, na verdade, que é Previous Iterator. Ai, que nome bom. É Prev de IT. E aí agora a gente vai só ver se a gente consegue juntar esses dois. E como que a gente sabe se a gente consegue juntar esses dois ou não? Vamos pegar aqui um board. Imagina que a gente tem esse intervalo. Vou dar dois exemplos. A gente tem esse intervalo e a gente tem esse caso. Nesse caso, a gente quer juntar, né? Porque aí a gente cria um novo intervalo que vai tipo daqui até aqui. Nesse caso aqui, a gente junta, mas é a mesma coisa de só desconsiderar esse cara, né? E aí existe um outro caso, que é o deles serem disjuntos, né? Que a gente só não faz nada, né? Que eles já serem disjuntos. Aí tu pode me falar, pode ter o caso de estar tipo assim, esse mesmo caso aqui, esse primeiro caso, só que para a esquerda. Mas não é verdade, porque a gente está sempre ordenando, então esse cara necessariamente vai estar maior ou igual, por conta que está sempre ordenando pelo left do intervalo. Então existem só esses dois casos. E nos dois casos que a gente quer ver é o quê? O left do meu intervalo tá entre os dois caras do intervalo que eu quero juntar? Se tá, eu crio um novo intervalo com o left do primeiro e o máximo desses dois. Isso funciona. Então a gente pode simplesmente ver uma função tipo if has, que é uma função chamada have intersection, acho que isso. E aí o que eu passo? Eu passo esse cara, né? Eu passo o da esquerda, que é o IT, e passo eu, que sou o IT. Faz sentido ser eu, né? É o que eu acabei de pôr. Aí a gente precisa criar essa função. Vamos... função que vai have intersection, que vai receber dois pairs de int. Vou chamar até de left right, só pra deixar bem claro que eu tô querendo falar deles, né? E aí a gente vai só ver se o right.ff, só importa o ff do right, é maior ou igual que o left.first e o right.ff é menor ou igual que o left.second. Eu botei ff, stands for first. Então, tipo, é exatamente aquilo. Se você ler isso aqui, você vai entender. Tipo, eu sou o primeiro cara do intervalo da direita com o cara da direita. Tá meio confuso left, right e tal. Aí agora aqui a gente só une os dois. Mas aí quando a gente unir, a gente vai precisar falar que changed é true. E a gente vai dar tipo a gente vai precisar remover esses dois caras, né? Então a gente vai dar tipo ms.erase it, ms.erase bit, mas a gente vai ter que mandar esse it ser o cara que eu vou acabar de inserir. Então ms.insert, vou considerar agora uma união dos dois. Eu vou só apagar depois porque eu acho que perde a referência, né? Então iterator aqui, se eu apagar, eu não vou ter mais os valores, esses carinhas aqui. Então a gente vai unir esses dois caras. Essa é uma função que tipo enjoy intervals. Pronto. Agora a gente vai ter que criar essa função que une dois intervalos, então mesma coisa. E era aquilo que a gente tinha feito. Vai ser basicamente um pair do primeiro cara, do left do primeiro cara, com o máximo do left.second e o right.second. O máximo da direita dos dois, que nem a gente tinha visto aqui. Porque pega esses dois casos, né? O máximo. A gente podia até fazer o mínimo com L também, só pra desencargo, né? Mas não precisa, porque o primeiro cara é sempre menor. Eu faço isso? Não vou fazer não. Vou assumir que eu tô fazendo mais certo. E aí a gente tem que alterar o IT pra gente poder continuar no loop e sempre, tipo, o IT é o meu atual. Vou tentar juntar de novo. E a gente tem que fazer essa mesma coisa pra direita. Então, se tem interseção com a direita. Mas aí eu tenho que ver se next de IT é diferente de ns.end. Se for, eu vou ter um NIT, tipo next iterator, next de IT. E aí, mesma coisa, se tem interseção, a diferença é que agora a ordem muda. Agora eu vou ser o primeiro e depois eu vou passar o NIT. Essa é a única diferença. Aqui é a mesma coisa. Aqui troca pra NIT. Change go true. E eu botei else if porque se as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo pode dar meio ruim. Eu prefiro fazer um else if pra, né? Não dá merda aqui. Não precisa, eu acho. Eu acho que se eu tirar isso aqui funciona. Mas não vou testar. Eu acho que é isso. Acho que isso aqui deve funcionar. Eu não tenho certeza, na verdade. Eu não tô afim de editar esse vídeo. Nossa.
Deu segfault. Eu vou ver o porquê que tá dando segfault. Ah tá, tipo, eu tô alterando o IT e removendo ele aqui. Então eu vou dar tipo um new iterator. Daí aqui agora eu dou um IT igual a new iterator. Acho que isso funciona. Pra eu poder conseguir apagar ele ali. Eu podia também só ter pego os valores, né? Meio, tipo, ao invés de ficar pegando o iterator, mexendo com ponteira, essas coisas chatas. Não tem por que ter muita eficiência aqui. Deu 17. Antes estava dando 20. Ou seja, não tá certo. Era pra dar 14, mas deu melhor. Eu vou dar uma debugada e ver o porquê que tem os intervalos aqui. Quais que estão e tal. Ele tá só testando esse caso aqui. Tipo, tá. Não faz sentido isso aqui que eu fiz, tipo. Eu tava pensando em outra coisa. Mas assim, ele só tava testando da esquerda. E se não. E tipo, mesmo que não seja o primeiro, ele também tava, mesmo assim, só testando da esquerda. Então tem que tirar aquele if mesmo. Vamos ver agora o que vai dar. 14. 14. A complexidade desse código vai ser de n log n. Por quê? Porque esses joins, eles vão acontecer no máximo n vezes. Certo? Tipo, quando eu insiro um cara, eu vou no máximo juntar com outro cara. Eu não tô criando novos caras, sabe? Por isso que a complexidade no máximo O de n. E o log vai ser desse set, do multiset em si. Esse bagulho de manter ordenado e tal, da própria árvore que é a estrutura dele. Agora aqui eu só preciso trocar esse sample pro in, colocando o número razoável, que eu não lembro quanto era. Eu posso copiar daqui, né? 190. Então vamos ver. E eu espero que funcione. Vamos ver. Rodando com in agora. Out of range? Tá. Mas foi aqui não vai pra ler. Eu vou ver o porquê disso. Tipo, tá no out of range porque o número é gigantesco. Não pode ser STOI. Isso é STOLL. É de long long. Esse aqui me pegou, hein? Esse aqui me pegou. E o número negativo. Olha que bom. Faz nem sentido dar um número negativo. O que eu fiz de errado? Eu vou chorar. Tá. Se eu tô usando inteiro ali, eu vou fazer um negócio que a gente não recomenda vocês fazerem nunca. Na real, é só trocar aqui, ao invés de PI ser isso, aí você perde LL. Acabou, não tem problema nenhum. Pelo menos deu alguma coisa positiva. Eu vou assumir que isso aqui é uma resposta boa. E viu que rodou muito rápido, porque é em log n, né? 190 ali, muito rápido. Foi. Nossa, que bom que eu não vou precisar debugar esse negócio, era só long long. Aí agora é só esperar o dia 6, só tô 4 horinhas. Então até lá. Eu não vou editar esse vídeo, tá muito longo mesmo, vai ser assim mesmo. Tem que ver todo o thought process.